moçada, tudo certo? Bom, hoje eu estou iniciando uma série nova de vídeos, cujo nome é Descomplica TCC. Então, o objetivo da série é conversar sobre temas que são importantes, que vão contribuir para você conseguir desenvolver, deslanchar aí o seu trabalho de conclusão de curso, seja da graduação, seja da pós-graduação. Beleza? Então, ao longo dessa série de vídeos, eu vou tratar de temas que são bastante importantes, para que você consiga ter um melhor desempenho, não fique travado em nenhuma etapa do seu TCC. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar do básico, do inicial, que é a definição do tema da pesquisa do seu trabalho, do seu TCC, seja da graduação, seja da pós. Nas próximas aulas eu vou falar sobre definição de problema, objetivos, alinhamento entre objetivo e problema, construção da introdução, o que ela deve ter, enfim, construção da revisão de literatura, enfim, a gente vai falar sobre todos os temas relevantes aí que permeiam essa discussão do trabalho de conclusão de curso, beleza? Bom, antes de avançar, você que talvez vá assistir esse vídeo não seja da área de finanças, de contabilidade, a minha formação é toda em finanças, então os exemplos que eu vou dar aqui são sempre priorizando temas que são mais ligados à contabilidade, administração e economia, a área de finanças de maneira geral, e especificamente, como a minha área de pesquisa é quantitativa, então claro que a maioria dos exemplos que eu vou dar aqui são pesquisas ou temas, sugestões, ideias da área de finanças quantitativa. Mas muitas das discussões que a gente vai ter aqui são úteis também se você não é da área de finanças ou mesmo sendo da área de finanças, a sua pesquisa é qualitativa. Então, enfim, só para deixar esse alinhamento aí, que facilita até para você acompanhar aí o desenvolvimento das próximas aulas. Tudo bem, então vamos lá. A construção do trabalho científico, seja a conclusão do curso de graduação, da pós-graduação, começa com a definição de um tema. Então, esse é o básico. Então, daí, claro, a literatura vai trazer que existe uma diferença entre assunto e tema, que o assunto é um pouco mais abstrato, mais genérico do que o tema e tal. Mas, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão metodológica. Definição do tema. Como que eu defino o tema da minha pesquisa? Claro, não tem uma receita pronta, tá? Eu vou falar aqui para vocês um pouco da minha experiência, como eu faço, E também, claro, o que a literatura apresenta como saídas, para contribuir na definição do tema. Então, veja, o primeiro ponto, que você tem que levar em consideração quando você vai fazer a definição do seu tema de TCC, graduação ou pós. O seu tema ele não pode ser muito extenso nem abrangente. Então, um erro comum da maioria dos estudantes é, por exemplo, pensar naquele tema. Eu vou fazer uma aula depois específica para tratar desse ponto que normalmente aparece nos trabalhos de conclusão de curso de vocês, que é pesquisas com o problema, A importância disso, a importância daquilo. A gente vai ter uma aula específica para tratar disso posteriormente. Mas é muito comum que vocês queiram definir o tema da pesquisa de vocês mais ou menos no seguinte sentido: a importância da contabilidade para a tomada de decisão. Gente, esse tema ele é muito extenso, ele é abstrato e abrangente. A importância para quem? A importância de qual tipo de informação contábil? Para qual tomada de decisão? Então, você não pode definir um tema muito abrangente, que tenha, enfim, quase impossível responder esse tipo de pesquisa quando ela não está bem delimitada. Então, o primeiro passo é você ter uma delimitação bastante objetiva do que você vai pesquisar. Você não pode ter um tema muito abrangente, muito grande, que você não consiga responder. Você não consegue desenvolver um tema de pesquisa com um escopo tão grande. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Não pode ser muito extenso e nem muito abrangente. Beleza? Segundo ponto importante que vocês têm que levar em consideração na definição do tema. Ele tem que ser escolhido pela relevância e não pela facilidade. Então, você não pode escolher um tema porque, por exemplo, eu trabalho no escritório de contabilidade com apuração de tributos de empresas do Simples. Então, para mim é fácil fazer um TCC sobre esse tema. Tá, mas qual é a relevância da pesquisa? O que você especificamente quer responder? O que o resultado da sua pesquisa vai contribuir com alguém, com algum usuário da informação contábil?
Então, esse ponto que tem que balizar a sua escolha de tema, e não a facilidade, né? Então, você tem que priorizar escolher o tema da sua pesquisa pelo potencial que ela vai gerar de contribuição para alguém, né? A relevância dela, e não simplesmente por ser um tema mais fácil para você, até porque provavelmente, né, não vai acrescentar muito se é um tema já que você tem uma facilidade muito grande, enfim, está fazendo a escolha do tema por uma questão de comodidade. Beleza? Bom, então esse é o segundo ponto, escolha do tema pela relevância. Terceiro ponto, não tem milagre, tá? Não tem facilidade em você definir o tema, simplesmente você, né, por exemplo, está lá sentado e você um dia vai receber uma mensagem do além com o tema da sua pesquisa. Não vai. Você precisa ler, tá? Então a leitura é essencial para que você faça, né, com qualidade a escolha de um bom tema de pesquisa. E essa leitura ela precisa ser tanto geral quanto específica. Então, claro, você vai começar a ler, né, posteriormente a você pelo menos ter uma noção geral do que você quer pesquisar. Então, eu quero fazer uma pesquisa na área de contabilidade gerencial. Então, você vai ter que procurar leituras gerais de contabilidade gerencial até você chegar num tema, né, uma ideia mais concreta para você aprofundar com leituras específicas e definir bem o seu tema. Então, a leitura ela é essencial. Você não vai conseguir simplesmente ter uma ideia do nada. Ela não vai brotar na sua cabeça, né, de maneira autônoma. Você só vai conseguir ter a ideia por meio da leitura. E, de novo, essa leitura tem que ser, no primeiro momento, geral, até para você conseguir afunilar o escopo, e, posteriormente, leituras específicas daquilo que você acredita que é o caminho que você quer seguir para o seu trabalho de conclusão de curso. Beleza? Bom, daí você vai perguntar, professor, mas e a questão da minha aptidão pessoal, das minhas tendências pessoais, né? Isso não é importante na definição do tema? Claro que é importante, né? Mas é claro, você não pode esquecer que a sua tendência pessoal, ela não pode se sobrepor, por exemplo, à questão da relevância do tema, tá certo? Então, você sempre vai definir o tema da sua pesquisa, né, com base na relevância. Se a tua tendência pessoal contribuir para isso, ótimo, isso é muito bom. Mas, né, você tem que primeiro enfatizar, priorizar a questão da relevância. É claro que se você tem facilidade com determinado tema, você tem uma tendência, uma tendência pessoal a gostar de estudar aquilo, você tem que priorizar. E aí isso vai te ajudar, você vai fazer um trabalho de conclusão de curso com mais tranquilidade, tá? Então isso é ótimo, mas desde que observada a questão da relevância. E claro, você tem que também ver a questão da aptidão, né? Aquele tema que você, por exemplo, vai discorrer. Vamos pensar num tema de finanças. Vai exigir lá uma determinada modelagem que exige um conhecimento, por exemplo, em estatística. Você tem esse conhecimento para conseguir desenvolver o tema? Então, a tua aptidão também é importante, né? Você tem que verificar se aquilo que vai ser necessário para você conduzir a pesquisa, se aquela aptidão você tem. E se não tem, claro, você vai procurar alguma outra coisa, ou se você quiser insistir no tema, vai precisar estudar mais, precisar estudar dobrado, beleza? Bom, então, seguindo, o que você precisa também tentar priorizar na definição do seu tema. O que a literatura, o que os manuais, de maneira geral, eles vão dizer que um bom trabalho de conclusão de curso vai ter. Ele precisa ter algum grau de originalidade, ele precisa ser importante, precisa ser viável. Então, você não pode trabalhar com um tema, né, entre aspas, muito batido. Você tem que tentar, em alguma medida, dar um grau de originalidade para aquele tema de pesquisa que você está propondo, tá certo? Ele precisa ser importante para alguém, né, e precisa ser também viável. Você tem que ter condições de conduzir aquela pesquisa de maneira que chegue num resultado favorável, né, um resultado conclusivo, tá certo? Não adianta você propor um tema que seja, né, impossível de responder, não vai atender o critério da viabilidade. Então, esses 3 critérios são importantes, né? A importância da pesquisa, a questão da viabilidade e a questão da originalidade. Beleza? Muito bem. Outro ponto que vai ajudar demais você a definir um bom tema de pesquisa. O que o seu orientador pesquisa? Qual é a linha de pesquisa do seu orientador, né? Qual é o tema que o seu orientador vem pesquisando? Então,
você precisa, né, o ideal, antes de você iniciar a sua pesquisa, antes de você começar a pensar em temas de pesquisa, conversa com o orientador, ou né, o potencial orientador que você deseja que te acompanhe nessa jornada, e pergunte a ele, olha, professor, o que o senhor pesquisa? Né? O que o senhor tem pesquisado, ou o que o senhor me sugere que eu leia para que eu faça um trabalho alinhado com a sua linha de investigação. Porque às vezes você fica sofrendo, tentando definir o tema de maneira individual, quando o seu orientador pode simplesmente te dar uma dica e contribuir muito aí com a definição do seu tema. Então, enfim, conversar com o orientador ou potencial orientador é fundamental. Outro ponto também muito importante que a maioria dos estudantes negligencia na definição de temas de TCC, de pós-graduação ou até mesmo de graduação, participação em eventos. Então, pessoal, sempre que tenha um congresso, né, um seminário, enfim, né, um evento de maneira geral do tema que você, ou da linha geral, né, se você é de contabilidade, um evento de contabilidade, se você é de administração, um evento de administração, que trate, né, de estudos, de pesquisas relacionados a essa grande área, participe. Ali é uma fonte riquíssima para você conseguir garimpar um bom tema de pesquisa. Ah, professor, então você está pedindo para que a gente vá lá no evento e copie as ideias? Não, não, de maneira nenhuma você vai fazer isso. Você vai lá, né, vai acompanhar as discussões e a partir daquilo que você acompanhou das discussões, por meio do aprofundamento com as suas leituras, você vai ter mais condições de definir um tema. Então, nesse sentido, a participação em eventos é fundamental para você conseguir fazer, enfim, a formulação de um bom tema de pesquisa, tá certo? Outro ponto importantíssimo também que você precisa levar em consideração na definição do seu tema de pesquisa, se existe bibliografia sobre aquilo que você está pesquisando, tá certo? E também esse é outro ponto que gera muita dificuldade nos alunos. Então, eu defini um tema tal, mas não existe nenhuma pesquisa, nenhuma bibliografia específica daquele tema muito específico que eu defini. Então, claro, quanto mais específica a bibliografia que você conseguir localizar, então melhor vai ser o desenvolvimento da sua pesquisa. Mas você não precisa se preocupar, né? Definir um tema lá de informação contábil, de custos para usuários de indústrias de fraldas com até 12 funcionários. Então, você não precisa de uma bibliografia tão específica assim, né? Você precisa de uma bibliografia de custos, né? Se o teu tema é custos. Então, você tem que ter bibliografia sobre o seu tema, sobre a sua grande área. Quanto mais específica, melhor, mas né, não há necessidade de ter uma bibliografia estritamente relacionada ao tema que você está pesquisando, tá certo? E nesse ponto específico, eu chamo a atenção para vocês para que sempre, sempre, sempre vocês olhem os anais de eventos, né, para verificar o que foi publicado naqueles bons eventos, né, no nosso caso de contabilidade, né, por exemplo, anais de congresso da USP, do Ampconte ou né, de outros congressos de qualidade, para verificar o que está sendo pesquisado, né, de maneira geral. Daí, claro, você vai tentar definir de acordo com as suas predileções ali, sobre a ideia geral de tema que você tem e pesquisar. Então, a partir da leitura desses artigos publicados em bons eventos, você também é uma ótima forma de gerar ideias. De novo, não estou falando para você olhar o trabalho e copiar. Você vai ler os trabalhos, né, vai de acordo com já a sua bagagem pessoal, as suas outras leituras que você realizou, né, isso vai né, formando uma ideia, definindo melhor um tema de pesquisa para você conduzir uma investigação, tá certo? Em relação a esse ponto, eu quero abrir o site dos anais aqui, por exemplo, do Congresso da USP, para a gente dar uma olhadinha como que vocês podem conduzir esse tipo de análise. Vamos dar uma olhadinha lá. Tudo bem, moçada. Então, vamos abrir aqui o site do Congresso de Contabilidade da USP, que é um ótimo evento de contabilidade aí para a gente fazer uma pesquisa de bons artigos publicados. Então, Congresso USP Anais, clica no link, pegar o último congresso disponível, 2020, enfim, tá abrindo, vai demorar um pouquinho, né? Daí, ó, clica aqui em Anais. Vamos pensar, ó, aqui a gente tem duas opções, tá? Ou o congresso ou o congresso de iniciação científica. Eu vou direto no congresso. Então, pegar por título do trabalho.
Vamos imaginar o seguinte, olha, você está interessado em pesquisar alguma coisa sobre agressividade fiscal. Ó, agressividade fiscal. Então, ó, agressividade fiscal e seus efeitos na rentabilidade das empresas, de setores regulados e não regulados listados na B3. Agressividade tributária em nível de investimentos e desempenho, agressividade tributária e remuneração de acionistas, enfim, a gente tem N artigos aqui. Vou pegar o primeiro. Dá um pesquisar, tá aqui os autores, tal, clicar em baixar artigo. Então, veja, você, daí, claro, vai fazer a leitura, fazer suas anotações, enfim, aqui tem um artigo inteiro, completinho, para você fazer a leitura e conseguir aí pensar na definição do seu tema, certo? Então, de novo, você não vai conseguir ter uma ideia do nada, você vai precisar ler, né? E claro, num primeiro momento, leituras gerais, posteriormente, leituras específicas, tá certo? Vamos ver, se você, por exemplo, gosta de contabilidade pública, vamos pesquisar aqui o que vem de pública. Ó, gastos públicos com saúde municipal, melhoria dos gastos públicos, vamos ver o que mais. Efeitos da aplicação de recursos públicos nos indicadores de educação de uma universidade federal, em universidades federais brasileiras. Vamos abrir esse artigo aqui. Está aqui os autores, baixar trabalho. Então vejam, efeitos da aplicação de recursos públicos nos indicadores de educação em universidades federais brasileiras. Então veja, se você tem, por exemplo, predileção por temas de contabilidade pública, você pode, né, enfim, vão aparecer N opções ali para você de artigos da área pública, como esse aqui, por exemplo, que a gente está verificando, beleza? De novo, tem um artigo completo para você fazer a leitura, enfim, né, para você tentar definir o seu tema de pesquisa. Então, gente, enfim, não existe fórmula mágica, né? Você só vai conseguir definir lendo bastante, não vai surgir do nada a sua ideia. E todas essas outras dicas que eu dei no vídeo aí vão te ajudar muito, tá certo? Bom, então, por esse primeiro Descomplica TCC é isso. Essa foi a aula 1, na aula 2, que é a próxima aula, a gente vai falar da construção da justificativa e do delineamento da pesquisa, tá certo? Então, esse vídeo vai sair na semana que vem, essa série de vídeos ela é semanal. Então, se você tiver interesse na próxima aula em análise de construção da justificativa e do delineamento da pesquisa, acompanha o vídeo da semana que vem. Tá certo, moçada? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, enfim, alguma sugestão também, deixe aí, na medida do possível eu tento atender. Enfim, compartilhe aí com os graduandos e pós-graduandos que estão com dificuldade na construção do TCC e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, moçada. Até mais.